Como tratar e curar a síndrome voltar plano? Para entender síndrome de volta flat, é importante entender a anatomia da coluna vertebral. A coluna vertebral do corpo humano tem suas próprias curvas naturais. Agora, quando você olha para a coluna de trás, em seguida, ele ficaria em linha reta com seu centro sobre a pelvis, mas quando você olha para a coluna do lado você pode ver uma curva distinta que a coluna vertebral requer para manter o equilíbrio, uma vez que está localizado atrás órgãos como o peito e o abdômen. Normalmente, a coluna tem duas curvas que dão-lhe uma forma de S. No pescoço, há uma curva para dentro enquanto que na coluna vertebral torácica e lombar, há uma curva para fora. A curva interna é chamado como lordose e a curva para fora é chamado como cifose. Estas curvas normalmente equilibram ao outro de modo que quando um indivíduo oscila ou ela está bem equilibrado e não cai e até mesmo andar e correr sem cair. Agora, chegando ao apartamento de volta síndrome, esta é uma condição em que um indivíduo não tem a curva normal que a coluna tem, mas tem uma parte traseira plana. Devido a isso, a coluna vertebral torna-se desequilibrado e que o indivíduo tende a inclinar para a frente, quando em pé ou andando. Pessoas com síndrome de apartamento de volta terá problemas de pé em atenção ou em linha reta e terá constante dor nas pernas e nas costas. Esta dor piora à medida que o dia passa e mais pressão é colocada na coluna devido às rotinas diárias do indivíduo e o paciente tende a inclinar-se cada vez mais como o dia passa. A gravidade dos sintomas do síndrome da parte traseira lisa depende da quantidade de curva da coluna vertebral. Tem muita dificuldade e como as faces individuais com o pé linear e quanto dor muscular e fadiga o indivíduo irá experimentar. Causas da síndrome de costas retas. A partir de hoje, a síndrome voltar plano termo é bastante amplo e inclui também casos em que há mesmo uma ligeira diminuição da lordose normal, resultando em sintomas. Deste modo, qualquer condição que encurta a parte da frente da coluna vertebral causando um indivíduo para inclinar para a frente pode ser chamado como síndrome parte traseira plana. Algumas das causas da síndrome voltar plano são: doença degenerativa do disco. Em alguns casos, degeneração progressiva dos discos podem levar à perda de altura do disco na parte frontal da coluna vertebral. À medida que envelhecemos, os discos começam a degenerar e, como tal, vamos começar a inclinar-se mais para a frente para nos manter equilibrada e, portanto, as diminuições da lordose lombar. O indivíduo pode ter dor, quer como resultado da condição degenerativa ou como um resultado do desequilíbrio da coluna vertebral. Síndrome pós-laminatomia lombar. Síndrome voltar plano é comumente visto em pessoas que têm uma história prévia de ter sido submetido a laminatomia lombar ou outras cirurgias para descomprimir os nervos da coluna lombar para o tratamento da estenose lombar. Esses procedimentos podem provocar uma diminuição da lordose e, portanto, causar a síndrome voltar flat. Vertebrais compressão fraturas. Compressão fraturas são geralmente causadas devido à osteoporose, que é uma doença degenerativa dos ossos e articulações. Fratura de compressão pode causar perda de altura do disco na coluna torácica e lombar, resultando em síndrome voltar flat. Espondilite anquilosante. Esta é uma condição de doença inflamatória crônica que conduz à rigidez e artrite ao longo da coluna vertebral. Este por sua vez pode levar à diminuição da lordose e, por sua vez causando síndrome parte traseira plana. Síndrome plana voltar diagnosticados. Para diagnosticar a síndrome voltar flat, será tomada uma história detalhada do paciente. Estudos radiológicos serão conduzidos para olhar para a curvatura da coluna vertebral. Os sintomas experimentados pelo paciente será tipicamente dificuldade em estar em linha reta e dor nas costas e pernas. O médico também irá perguntar sobre se o paciente tem uma história prévia de qualquer cirurgia lombar.
Estudos radiológicos irá confirmar a causa definitiva da síndrome voltar plano, seja osteoartrite ou uma fratura de compressão da coluna vertebral. Plano de tratamento síndrome voltar. Tratamentos para a síndrome de costas retas pode ser tanto conservadora, bem como cirúrgico. Abordagem conservadora é tentado primeiro a tratar a síndrome voltar flat. Esta abordagem envolve rotina de exercícios adequado, incluindo a forma física aeróbica, exercícios de descarga de peso e fortalecimento muscular núcleo. A terapia física e a manipulação da coluna também pode ser recomendada para a síndrome de trás plana, dependendo da gravidade dos sintomas do paciente. Medicamentos como NSAIDs pode ser dada para o controle da dor causada pela síndrome voltar flat. Na maioria dos casos, uma rotina de exercícios rigorosos e programas de endurance são bons o suficiente para se livrar dos sintomas da síndrome voltar flat. Em pessoas com artrite ou invasão de nervos, as injeções da coluna vertebral pode ser benéfica. A reconstrução cirúrgica será necessária para aqueles indivíduos que estão sob a faixa grave de síndrome voltar flat. O objetivo do procedimento cirúrgico é livrar-se da dor do paciente e realinhar a coluna vertebral de modo que uma curva normal é restaurado, tanto quanto possível. A cirurgia é feita quando abordagens conservadoras não para melhorar os sintomas do paciente e sua condição parece estar a piorar a cada dia que passa. A cirurgia também será recomendado para pessoas que tenham deformidade a tal ponto que começa a comprimir os nervos espinhais, causando dor intensa na parte de trás, juntamente com dormência, fraqueza, formigamento e parestesias. Mais uma vez, o principal objetivo da cirurgia é para realinhar a coluna vertebral, tanto quanto possível, de modo que o paciente recebe tanto alívio quanto possível de sintomas da síndrome voltar flat. Exercícios para corrigir a síndrome voltar plano. Alguns dos exercícios que são recomendados para a síndrome voltar plano são: exercícios de alongamento para corrigir síndrome voltar flat. Para soltar-se a coluna vertebral e restaurar a curva da coluna vertebral normal, o paciente deve realizar, pelo menos 3 conjuntos de isquiotibiais e abdominais trechos de modo que a pressão é retirada da coluna vertebral. Para alongar os isquiotibiais, você precisa deitar-se no chão com uma coxa puxada para cima em direção à cintura e a outra perna apoiada no chão. Você deve manter o joelho dobrado e apontando para cima da perna que está mais perto da cintura. Agora suavemente endireitar o joelho e segure a coxa com as mãos e manter esta posição até um ligeiro estiramento é sentida. Mantenha essa posição por um par de segundos. Realize 3 séries de 10 a 20 repetições. Para esticar o abdômen, deitar-se sobre uma bola de exercício em sua volta. Mantenha os pés no chão e certifique-se que a parte traseira é totalmente suportado. Mantenha o alongamento por cerca de meio minuto. Faça isso 2 ou 3 vezes por dia. Exercícios de fortalecimento para corrigir síndrome voltar flat. Para fazer este exercício, deitar de barriga para baixo no chão com os braços acima da cabeça prolongadas. Os dedos dos pés devem estar apontando longe das canelas. Expire e aperte os músculos abdominais. Agora, levante lentamente os braços e levantar ambas as pernas fora do chão por apenas um par de polegadas. Tente manter os 2 braços e as pernas estendidas como você levantar como você está chegando às paredes na frente e atrás de você. Manter esta posição por alguns segundos. Tire algum fôlego e abaixe lentamente os braços e pernas. Certifique-se de que não há movimento nos quadris ou inferior das costas ao fazer este exercício. Se fazendo ambos os braços e pernas ao mesmo tempo é difícil para você, você pode tentar fazê-lo com uma perna e um braço primeiro e depois avançar para os 2 braços e 2 pernas. Parede curvatura exercícios para a síndrome voltar flat. Para a melhoria do arco das costas, você pode fazer este exercício.
Para fazer isso, você precisa ficar cerca de um pé de distância da parede com as costas para a parede. Estique os braços acima da cabeça e dobrar para trás até tocar na parede. Aumentar a sua distância da parede como sintomas ditar e como você é capaz de tolerar. Volta a arqueamento. Este exercício é feito para melhoria da curva da parte de trás e para fazer a coluna solta. Para fazer este exercício, deitar no chão com uma bola de medicinas sob a parte traseira. Rolar a parte inferior das costas sobre a bola suavemente. Mova cerca de pés e executar estas cerca de 5 vezes para a frente e para trás.